Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui hoje, nesse dia especial, para todos nós que somos seguidores, discípulos do nosso Mestre Jesus, que eu possa corresponder a essa oportunidade na forma de reflexões que sejam úteis para todos nós no nosso dia a dia, nas coisas pequenas do nosso dia a dia, nos nossos desafios, nas nossas adversidades. Esse tema ele é muito oportuno para os momentos que nós estamos passando nos tempos atuais, momentos onde presenciamos muita dor, muito sofrimento, muitas pessoas passando por problemas psicológicos, psíquicos, doenças mentais, muitas dificuldades, inclusive de pessoas que já conhecem o Evangelho. Temos visto algumas pessoas na mídia relatando, dividindo, dando testemunhos dessas dificuldades que estão passando. O nosso Mestre, ele nunca nos abandonou e ele, sabedor das nossas imperfeições, das nossas fragilidades, ele nos alertou que no mundo teríamos tribulações e ele nos deixou também uma mensagem muito importante, marcante, que foi no sermão profético, lá em Mateus capítulo 24, onde ele diz que haverá guerras, fome, pestes, e que isso não seria o fim do mundo, mas que seria necessário no momento. Isso o mestre respondeu uma pergunta quando os discípulos falaram sobre o fim do mundo, que era visto pelos profetas. E Jesus diz que quando o Evangelho do Reino de Deus fosse vivenciado, quando ele fosse dado testemunho e divulgado para todo mundo, que aí sim chegaria ao fim. Aí sim, essa sim seria a finalidade, quando todos divulgassem e dassem testemunho do Evangelho. Nessas nossas reflexões iniciais, é importante a gente também falar sobre o conceito de fé. Muitos de nós trazemos conceitos de muito tempo, são conceitos ainda superficiais, vamos dizer assim. Eu tive, durante a preparação, eu fiz uma pesquisa, perguntei para várias pessoas de várias religiões qual era o entendimento de fé. E aproximadamente 80%, 90% das pessoas responderam que fé é crença, é acreditar. Eu acredito em Deus. E durante os estudos, nós vimos que ela é mais do que isso. Buscando na Bíblia, nos textos originais, nós achamos referências vindas dos 3 idiomas, do hebraico, emuná, grego, pistis, e do latim, fides. Vou fazer um resumo, quem tiver curiosidade vale a pena ver na internet, no Google, mas eu busquei um elemento que conecta as 3 definições. O primeiro é a crença, né, que é aquilo que nós estamos habituados aí. A segunda é a convicção. A convicção, ela está um grau acima da crença. É a certeza. É ter a certeza. A outra também está associada à confiança. Aquela confiança absoluta, na qual, aquela confiança que você se entrega. Por exemplo, quando você vai pegar um avião, você tem uma confiança, você se entrega ao piloto do avião. Você confia, você se entrega, que ele está preparado para cumprir aquela tarefa. E ela também está relacionada ao termo fidelidade. Fidelidade. E também de lealdade. Então, essas definições, elas nos remetem à questão de a fé, ela está associada a relacionamento. Ela está relacionada à comunhão, a um relacionamento estreito. Jesus nos falou muito sobre a comunhão com Deus, comunhão com o Pai. Ele e o Pai eram um.
Como assim imundo? Ele seguia exatamente aquilo que o pai havia estabelecido, de forma que ele e o pai, a comunhão era plena. E ele nos deixou esse roteiro, essa orientação e o seu exemplo. Então nós vamos olhar a fé hoje sobre esse aspecto. Ok? Buscamos também uma referência no livro Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, onde lá na questão 354, ele pergunta sobre poder-se-á definir o que é ter fé. E Emmanuel, que é um dos grandes intérpretes do Evangelho para nós, por meio da doutrina espírita, diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Aquela certeza que vibra dentro de nós. Aquela certeza que está conectada com a centelha divina que todos nós temos. Né? Muitas vezes as pessoas não têm, desde os tempos antigos, que as pessoas têm esse sentimento da criação, da conexão com o Pai, independente da religião. Inclusive pessoas, povos que não têm nem religião já têm esse sentimento dessa centelha divina. E diz ele que essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor, pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, muitos de nós, eu quando li esse texto também me surpreendi, porque muitas vezes a gente fala, eu tenho fé. Mas vocês já refletiram sobre quanto de fé que nós temos? Porque lembra que quando eu falei no início, né, do sermão profético, que o fim está relacionado a quando dermos o testemunho. Quando estamos passando por momentos difíceis, momentos de dor, de sofrimento, que é normal no mundo em que vivemos. Né? Vivemos um mundo da impermanência. Né? Todos nós, o nosso organismo, ele ao longo do tempo, a gente sofre vicissitudes, isso faz parte. Mas a fé, nós podemos e devemos trabalhar, desenvolver, ampliar, intensificar a amplitude da sua iluminação. E muitas vezes a dor nos ajuda nisso, a forma como nós lidamos com a dor, o esforço e o dever cumprido. Nós vamos explorar isso mais adiante. Buscando também referências e contribuições que a doutrina espírita nos traz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o título do capítulo da fé que remove montanhas. Kardec traz algumas características da fé que são oportunas para a nossa reflexão da noite de hoje. A primeira é que a fé é sempre calma, faculta paciência e sabe esperar. Então, quem tem fé tem a certeza em Deus e acredita que tudo está sobre a sua tutela. Que Deus, ele é infinitamente justo e bom. E que ele tem as suas leis que são invariáveis. Mas que acima de tudo é um Deus de misericórdia, Faculta a paciência, que nós já tivemos a oportunidade de falar, que é a ciência da paz. Que sabe esperar. Não esperar de ficar aguardando Deus resolva tudo por nós. Mas saber esperar de esperançar, de ter aquela esperança ativa. Aquela esperança que você se levanta, você se esforça. Porque se nós repararmos ao longo dos milênios, muitos de nós, nessa relação, lembra que nós falamos de relacionamento? Nós esperamos muito de Deus. Mas só que um relacionamento, ele é uma via dupla, em que Deus, ele sempre faz a parte dele. Porque Deus, ele é amor, bondade. E muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. E o que complica é quando nós não fazemos a nossa parte e exigimos que Deus faça a nossa parte por nós. Aí complica. E muitos de nós nos afastamos de Deus, diminuímos a intensidade da nossa fé em situações como essa. Ele é ponto de apoio também, a
fé é ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. A fé, a doutrina espírita nos fala sobre a fé raciocinada. Nos ajuda a compreender, nos traz explicações. E é importante a gente entender que, nesse capítulo, Kardec fala também sobre a fé cega, que em excesso ela nos leva a caminhos que não são adequados, mas também é importante a gente refletir sobre a fé excessivamente raciocinada. Por quê? Porque o raciocínio ele precisa estar iluminado. Não adianta a gente ter todo o raciocínio se nós não temos a luz. Lembra que a gente falou certeza luminosa? Porque se a gente tem só o raciocínio, de que adianta o raciocínio sem a luz? A verdadeira fé se conjuga à humildade. A fé nos convida à primeira bem-aventurança que Jesus falou. Bem-aventurados pobres em espírito. Que reconhece a grandeza de Deus. Que Deus age por meios que nós não conseguimos compreender muitas vezes. E muitas vezes nós esquecemos da oração que o Mestre nos ensinou, que ele falava: seja feita a vossa vontade. Mas será que a gente quer, em algumas situações, que a vontade dele realmente se faça? Ou a gente quer que seja o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer? Então, muitas vezes a gente repete, sem sentir, sem refletir. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. A fé é uma força viva. Hoje a ciência ela demonstra o magnetismo e Emmanuel faz um paralelo muito interessante. Ele diz o seguinte: imagina a luz do sol. Quando você coloca uma lente, você canaliza a luz do sol e aquela canalização ela pode até, se você botar no papel, pegar fogo. A fé é como se fosse uma lente, onde você canaliza a força, essa força iluminada. Então, pela fé, existem curas, a doutrina espírita nos explica muito, por meio dos fluidos, da força magnética, nos ajuda nessa compreensão. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Eu voltando de viagem, passei lá no dia de Nossa Senhora Aparecida, vi os romeiros na rua. É empolgante. Ela contagia. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio, diz Kardec também. Quando a gente tem fé, Deus age por meio da sua providência divina. E Ele tem os seus trabalhadores. E muitas vezes nós estamos aqui, apesar das nossas imperfeições, agimos pela vontade de Deus. Somos incluídos a fazer um convite ao irmão para vir numa palestra, a trazer uma palavra amiga, a escutar um desabafo. Então, a fé ajuda nisso. Muitas vezes nós não sabemos como certas coisas acontecem, mas é a providência atuando. É a base da regeneração. No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, existe um capítulo chamado Código Penal da Vida Futura, que diz que toda vez que a gente se afasta da lei de amor, isso é um motivo de sofrimento. E que nós precisamos passar por um processo de regeneração. Ou seja, a gente está vindo pelo caminho. Quando a gente desvia, nós precisamos voltar. A regeneração é esse caminho de volta ao caminho. E nesse caminho, nós precisamos de fé. De forças. Esse caminho ele tem algumas etapas, que é o arrependimento, a expiação, a prova e a reparação. Somente nesse caminho a gente consegue voltar ao caminho rumo à comunhão com o Pai. A fé também ela é humana e divina. As grandes realizações da ciência, do homem, elas são frutos da fé. Você acreditar que você vai atingir uma conquista, vai desenvolver uma invenção. E a fé humana, ela exige disciplina. Ela exige persistência, constância, que também são necessários para a fé divina, que é aquela que nos conecta com Jesus,
com Deus. E para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Tem que ser ativa. Como assim fé ativa? Então, uma referência no livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel, também pela psicografia de Chico Xavier, diz o seguinte, que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. É muito difícil, dá trabalho. E como que a gente pode buscar uma referência desse esforço, desse trabalho? Em Pedro. Pedro, vocês lembram daquela passagem, quando ele estava no barco, e que durante a madrugada eles viram um vulto, reconheceram que era Jesus. Pedro, sempre muito para frente, falou, mestre, chame-me. E o mestre chamou ele, resumindo, em função do nosso tempo. E ele começa a andar pela água, e quando bate o primeiro vento forte, ele começa a afundar. Ele pede socorro ao mestre e diz, apesar de ter convivido com o mestre, apesar de ter recebido diretamente os ensinamentos do mestre. Mas ele também teve momentos que ele titubeou na fé. E a gente tem aquele momento em que ele, Jesus anunciou que ele partiria, que ele seria capturado, e Pedro falou, mestre, onde tu fores, eu vou também. Ele se colocou, e Jesus falou para ele, Pedro, os espíritos das trevas querem te dobrar como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E todos nós conhecemos a história. O galo cantou e Pedro passou por essa situação de sofrimento e também falta de fé. Mas ele não desistiu. Ele persistiu em constância, esforço. Até aquela passagem em que eles estavam com João na porta do templo e ele passa por um paralítico que pede esmola a ele. E ele diz ao paralítico, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aquele paralítico levantou, saiu andando e cantando, rendendo glórias a Deus. Esse é um grande exemplo de, apesar de conhecer o Evangelho, ter vivido por Mestre, para que a gente não subestime a necessidade da gente trabalhar, desenvolver e fortalecer a fé em todos nós. E a fé, ela também está sujeita à lei de progresso que nós estudamos na doutrina espírita. Tudo afeta a lei de progresso. E se a gente vamos fazer um paralelo rápido sobre a evolução da fé na história da humanidade e a evolução da fé em nós, na nossa fé. Normalmente a fé, ela surge lá atrás, né, nos primeiros povos, que tinham a caça, que tinham o tempo, a colheita. As pessoas buscavam o Criador, o Pai, nas adversidades, no medo. Aqui tem um estudo muito interessante do Jorge Alahá na internet, vale a pena, vocês exploram bem isso aqui, eu fiz um resumo e essa conexão com os dias atuais é a nossa contribuição. E isso acontece conosco. Muitos de nós fortalecem a fé diante de uma adversidade de um medo. Opa, vamos lá. Depois, na história da humanidade, vieram as religiões, os sacerdotes, as regras, para que nós pudéssemos seguir. E assim também foi conosco. Buscamos as religiões que nos ajudam a seguir o caminho da fé. Mas, depois, teve a vinda de Jesus na história da humanidade, que teve um entendimento do amor melhor daquela lei de Moisés, que veio falar sobre a importância do próximo, do perdão, do Deus Pai, não aquele Deus do olho por olho, Deus por dente.
E muitos de nós avançamos um degrau quando a gente tem esse contato, quando a gente entende a mensagem de Jesus. Essa semana foi muito interessante. Foi essa semana que eu vi um rabino que depois de mais de 40 anos ele releu o Velho Testamento e reconheceu lá que Jesus era o Messias. E o depoimento dele falando, né, redirecionando as pessoas. Você viu isso? Foi muito bonito isso. Então, esse entendimento. Conosco é a mesma coisa. E depois da vinda de Jesus, todos nós sabemos, e a história nos mostra, que houve muitos desvios. Tivemos as cruzadas, a Inquisição, onde se matou muito, milhões de pessoas, em nome de Deus e em nome de Jesus. E que gerou muitos questionamentos. E muitos de nós, após o entendimento dos ensinamentos de Jesus, ainda temos questionamentos. Muitas pessoas que ainda não entenderam as mensagens de Jesus, algumas passagens. E vem um período da lucidez, que na história da humanidade podemos associar a vinda da doutrina espírita, que veio, conforme o próprio mestre anunciou, foi um consolador prometido por ele, está lá no Evangelho de João, para fazer lembrar tudo aquilo que ele nos tinha dito e nos ensinar todas as coisas. Isso trouxe lucidez. Isso tem nos ajudado muito, a doutrina espírita tem nos ajudado muito nesse sentido. Mas a última etapa, e que é a mais importante, é a etapa da sabedoria. Onde nós conjugamos todo o conhecimento, todo o entendimento com a prática, com as experiências, com o testemunho. Lembra que nós falamos no início? O fim se dará quando o Evangelho do Reino for divulgado em testemunho a todos. Quando nós chegarmos nesse grau de vivência, nós chegamos na sabedoria. Ok? E isso é importante também, a fé, nos relacionamentos. Porque nós estamos aqui no mundo para nos relacionarmos também com as pessoas. E a primeira relação que nós precisamos ter consciência é a relação conosco mesmo. Né? Tem uma passagem de Paulo que diz assim: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Quantas pessoas que desistem, muitas vezes tiram a própria vida, porque não têm fé em si mesmo. Jesus nos falou que nós poderíamos fazer muitas coisas, inclusive mais do que Ele, se tivéssemos fé. É importante também nós pensarmos no relacionamento com as pessoas, em especial na família, aonde nós precisamos dar o exemplo, onde nós precisamos nos esforçar. Eu estava falando essa semana com uma amiga nossa, espírita, que está passando, o filho está com um problema de droga, segue-se. E aí eu perguntei para o esposo dela, falei, vocês têm feito o evangelho no lar? O filho ele tinha tomado uma facada na rua, estava em casa se recuperando, e eles não tinham essa prática do evangelho no lar. É importantíssima essa prática do evangelho no lar, o momento da família junto, que se conecta com Deus, com o mundo da prece. Nós vamos falar mais da prece. Mas na família é onde nós precisamos desenvolver a fé. Também na relação com as pessoas, também no mundo espiritual. Porque quando nós diminuímos a intensidade da nossa fé, muitas vezes nós estamos suscetíveis a influências negativas. Por meio da fé, nós nos conectamos com o nosso anjo protetor, com a providência divina. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós também precisamos acreditar na boa fé das pessoas. Quantas pessoas sofrem no trânsito, brigas, tragédias, a cada dia. Então, quando a pessoa vier te dar uma fechada, você tem que pensar assim, essa pessoa está com pressa porque ela precisa ir para o hospital com urgência. Você vai pensar uma coisa boa, porque Jesus falou, se os teus olhos são bons, o seu corpo é luz. Depende da forma como você vê.
certa situação. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Como é que nós... Porque se a gente quer estreitar a relação com Deus, nos aproximarmos com Deus, nós precisamos evitar esse tipo de situação. E acreditar que as pessoas também têm boa fé. E também, por meio da fé, é um caminho que nós temos também para o exercício da caridade. Da caridade. Mas como assim? Fé e caridade. Qual a relação que existe entre a fé e a caridade? Paulo, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 13, traz que agora, pois, permanecem na fé, a experiência e a caridade. Né? Que a gente entende que os estudiosos falam que essas três virtudes, elas são inseparáveis. São as famosas virtudes teologais, que nossos irmãos católicos chamam dessa forma. Né? A fé é a mãe da esperança, nos diz o Evangelho do Espiritismo. E por meio da caridade, a fé sem caridade, sabe aquela passagem que diz que a fé sem obras é morta em si mesma. A fé sem obras, está lá em Tiago, capítulo 2. A fé sem obras é morta em si mesma. E aí eu vou contar uma história rápida aqui, porque às vezes a gente durante a preparação, vou abrir se dá tempo, contar uma história aqui que me marcou muito, eu vou dividir com vocês. Porque quando a gente começa a fazer a preparação, a gente estreita a fé, o relacionamento. A gente pede um amparo. E aí, teve um dia à tarde, e essa história aconteceu durante a preparação, eu falei, não é à toa. Eu vou resumir para vocês. Eu estava num café da tarde, junto com a família, e estava minha sogra, a irmã dela e uma tia, tomando café. Aí eu perguntei para elas, o que é fé para vocês? A irmã respondeu, fé é crença, eu acredito em Deus. Minha sogra falou, né? Você não estava. Minha sogra falou, eu acredito em Deus. Eu acredito que quando eu morrer, eu vou encontrar a minha mãe, meu pai, meu irmão, que inclusive vira e mexe, eu sonho com eles. Aí a tia falou, eu também sonho às vezes, eu sonhei com uma cunhada minha, recentemente, foi um sonho bom. Aí eu perguntei a ela, você conhece a história minha com essa minha cunhada? Eu falei, não. Então, essa minha cunhada, ela me traiu, ela é muito amiga, muito próxima, e ela me traiu com meu marido. Aí eu, mas e aí? Eu perdoei o meu marido. Eu falei, e ela? Ela, eu nunca mais falei com ela. Ela, em outro dia, foi muito curioso. Eu recebi uma mensagem dela pedindo para que eu ligasse para ela, porque ela estava muito doente. E aí eu não liguei na mesma hora, porque eu estava ocupado, passaram alguns dias, e eu recebi uma ligação de um primo dizendo que ela havia falecido. E aí ela ficou com aquele sentimento. E o que ela fez? Ela foi na igreja, e lá na igreja, em pensamento, em oração, ela pediu a Deus, levou o pensamento com um sentimento de perdão a ela. Sentimento de perdão a ela. E aí eu falei para ela assim, isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Ela ficou meio assim. Por quê? Vou fazer uma analogia rápida. Imagina assim, um pai que tem 2 filhos. Okay? Um filho faz tudo que o pai pede e recomenda. E o outro filho é rebelde. O pai ama os 2. Mas quem é mais próximo do pai? O filho que faz tudo que o pai pede. É essa proximidade. É essa comunhão. Então, o fato dela ter perdoado, ela se libertou. Ela libertou a prima que tinha falecido. E ambas evoluindo nessa situação de perdão. Então, é essa comunhão que se conecta com a caridade. Foi o ato que ela teve.
Faz sentido? Falando de um exemplo também de fé, nós temos o exemplo da fé que chama de raciocinado, que a doutrina espírita organizou, Kardec trouxe de uma forma estruturada. Mas ela não é só da época do Espiritismo. Essa passagem aqui do centurião, ela nos inspira também a fé raciocinada. Porque o centurião, ele tinha um funcionário que estava muito doente. E ele não se sentiu digno de ir ao encontro de Jesus. Ele pede que os judeus fizessem um pedido a Jesus. E Jesus se dispõe aí na casa dele e ele diz que não se acha digno de receber Jesus na casa dele. E Jesus chama ele. E ele, diante de Jesus, ele pede: Mestre, eu tenho meu funcionário, eu queria que você curasse, e eu entendo que não precisa você ir, em resumo, não precisa você ir à minha casa, e basta uma palavra sua que o meu servo se curará. Porque eu sou chefe de uma centúria, e quando eu defino uma ordem, isso acontece. Que dirá o Senhor, que tem os anjos e tem os seus exércitos. Jesus vira para o discípulo e falou: em todo Israel, eu nunca vi uma fé tão grande quanto esse homem. E o funcionário dele foi curado. Um exemplo de fé raciocinada, onde ele usou o raciocínio, o paralelismo. E o importante é a postura do servo, desse centurião. Porque os judeus, eles não gostavam dos romanos. Mas esse centurião, ele tinha um carinho dos judeus, ele tinha um respeito, ele era humilde, ele se relacionava bem, ele ajudou a construir uma sinagoga para os judeus. Então ele tinha humildade e merecimento. Esse é um grande exemplo, uma inspiração para todos nós. Uma grande referência também é aquela passagem do cego Bartimeu, onde ele percebe que Jesus se aproximava e ele começa a chamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas param de gritar, e ele gritava mais alto ainda. E Jesus manda chamar ele. Quando ele se coloca diante de Jesus, Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Responde ele: e eu vejo. Jesus foi lá e falou: a sua fé te curou. A sua fé te curou. E ele, que andava, diz o texto, à margem do caminho, passou a seguir Jesus pelo caminho, porque Jesus sabe da intenção real de cada um de nós. E lá no livro Deus Sempre, né, de Emmanuel também, Chico Xavier, diz o seguinte: roguemos ao doador de todas as bênçãos que nos ilumine o olhar e o pensamento, a fim de que possamos ver, compreender para servir. Então, será que nós já enxergamos além daquilo que normalmente a gente enxerga? Será que a gente quer enxergar? Seguindo, entrando mais na prece, o livro Pão Nosso, Emmanuel também nos diz: roga, a fim de que não percas no labirinto dos problemas. Porque muitas vezes, quando a gente está no problema, a gente vai entrando, às vezes a gente esquece de orar, a gente se afasta. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Às vezes a gente está com a cabeça tão que a gente não percebe a ação da providência divina de Deus diante de nós. E quando a gente se conecta com o meio da prece, a gente consegue enxergar e perceber a providência de Deus. O tempo é o nosso explicador silencioso, te revelará ao coração a bondade infinita do Pai. Já aconteceu com vocês uma coisa que no primeiro momento vocês falaram: isso aqui foi ruim, aconteceu uma coisa ruim, e que depois vocês viram que ainda bem que isso aconteceu? Comigo já aconteceu. Providência divina, confiança. Ora e pede. Em seguida, preste atenção, diz Emmanuel também, coragem. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações dos avisos que solicitas. Então, que a gente possa ter
essa atenção. Que a gente possa nos abstrair, que a gente possa nos dar momentos como esses de reflexão, que nos ajudam nessa caminhada difícil. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos diz que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Abnegação e devotamento, conexão com Deus. Porque lembra daquela passagem? Toda vez que fizerdes a um dos pequeninos, a mim que fizeste, disse Jesus. Então, se a gente faz algo com Jesus, nós, como Jesus está em comunhão com o Pai, nós também estamos nos aproximando do Pai. O sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação. Diante das turbulências, das dificuldades, das dores, nós precisamos disso. Então, se nós estamos passando por um momento difícil, sim, vamos, apesar das nossas dificuldades, eu nunca esqueço, eu sempre falo, a mãe do Cazuza, quando perdeu o filho, ela foi lá, começou a trabalhar. Já tinha um trabalho, intensificou um trabalho de ONG, de ajuda, fez um trabalho belíssimo, a abnegação do devotamento. Nós temos também, no livro Paulo Estevam, uma passagem muito marcante também que nos ajuda nessa jornada. Paulo, só relembrando essa cena, mostra o seguinte: Paulo fundou diversos centros cristãos, vários núcleos, e chegou um ponto que ele não conseguia mais atender a todos, não conseguia ir, não conseguia ajudar. Recebia cartas, que tem as cartas aos romanos. E aí ele, diante daquela situação, e ele já estava em trabalho. Então, quando a gente está em trabalho de caridade rumo ao próximo, em comunhão com Jesus, com Deus, o amparo ele ainda é mais intenso. E ele, diante daquela angústia, ele faz aquela prece e ele sente a presença de Jesus junto com o Estevão, que estava ali assessorando. E Jesus disse que doravante Estevão ia ajudar ele, por meio das cartas, a passar as orientações, inclusive vindas de Jesus, para que Paulo orientasse essas comunidades. E uma delas, que é a carta aos Tessalonicenses, nos orienta para que nós possamos orar sem cessar. Sempre. Sempre. Para que a gente possa nos alegrar sempre. Porque, muitas vezes, um grande mal foi evitado. E a gente, às vezes, nem sabe que esse mal foi evitado. E, às vezes, a gente reclama. Isso pode acontecer. Então, a gente tem que agradecer. Agradecer que a gente está aqui ouvindo orientações de Jesus. Sempre motivo de agradecer. Em tudo dai graças, alegrai-vos, o regozijar no termos de alegrarmos, em tudo dai graças é o agradecimento, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, orar sempre, alegrar-nos e agradecer. Isso nos ajuda a desenvolver a fé. Caminhando para o nosso final, nós vamos relembrar aqui uma passagem muito marcante e que é muito oportuna no dia de hoje e para essa semana. E a doutrina espírita, ela nos traz algumas pérolas, algumas passagens do Evangelho que Humberto de Campos, ou irmão Chico, nos traz com detalhes e que nos ajudam muito. E uma delas narra, lá no livro Lázaro Redivivo. Alguém aqui já leu esse livro? Lázaro Redivivo? Então, que narra aquela passagem em que Jesus já havia sido preso. E certo dia, João chegou na casa de Maria e deu essa notícia a Maria. Foi um impacto muito forte. A primeira coisa que Maria fez foi orar. E ela tinha a confiança. E ela orou. Mas ela teve aquela postura ativa. Ela pegou e foi tentar entrar onde Jesus estava preso. E os guardas não deixaram.
E ela continuou impressa. E o livro, eu não vou ter a precisão aqui das passagens, vale a pena ler o livro, que é muito bonito. E ela voltou para casa, continuou em prece, orando, confiante em Deus. E no outro dia chega João, dizendo que ele havia sido levado para casa, para o palácio, vamos dizer assim, de Herodes Antipas, tetrarca da região. E ela abriu novas esperanças, manteve a fé. Ela pegou o manto e foi direto ao palácio do tetrarca. E ela conseguiu entrar. E quando ela encontra Jesus, ela se depara com uma cena chocante. Encontra o mestre com uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça, no sangue escorrendo, com um manto e um pedaço de pano sujo, onde ali eles estavam zombando do rei dos judeus. Maria se comove com aquela situação e a primeira reação de mãe que ela teve foi ir em cima de Jesus para tirar e limpar o sangue que escorria pelo olho. E ela foi contida pelos seguranças. Mas nesse momento, narra o texto, mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. De toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e, em silêncio, lhe pedia pela confiança no Pai. E Maria, naquele olhar, ela se cantando. E ela a retirava, e ela continua a fé. O livro narra. E Maria manteve-se vigilante. Na noite alta, velava, súplice, entre a angústia e a confiança. Vale a pena ler. E diante de toda aquela situação do julgamento, ela manteve lá firme, confiante, que Deus, da mesma forma como Abraão, na última hora, Deus, lembra da história de Abraão? Ela lembrou a história de Abraão, porque Abraão ia levar o filho ao sacrifício, em fidelidade a Deus. Mas só que na última hora, Deus passou a mensagem para ele e poupou o filho de Abraão. E ela lembra disso. Mas todos nós sabemos a história. E eis que chega um momento que aconteceu, no dia de hoje, há pouco menos de 2000 anos. E quando ela, ainda em prece, ela vê a cabeça do mestre pender, ela sente uma presença amiga. E uma voz amiga lhe falava ao filho, dizendo que as determinações insondáveis e justas de Deus precisavam ser aceitas para a redenção divina dos criaturas. E ela, em pensamento, e o autor, ele capta esse pensamento de Maria nesse momento. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, de mãe, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O Todo-Poderoso atendera-lhes os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. E nesse momento, ela lembra da visita do anjo que veio anunciar a vinda do Messias, do nosso Mestre Jesus. E ela, no pensamento, se coloca na postura de fidelidade a Deus. No pensamento, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E todos nós sabemos da história que esse livro, Boa Nova, narra, que após esses momentos, Maria seguiu um trabalho belíssimo em Éfeso de atendimento aos necessitados. E ela compreendeu os desígnios do Pai. E sem isso, talvez não estivéssemos aqui hoje. E essas palavras nós podemos refletir, porque muitas vezes nós temos anseios normais da nossa vida material, mas que nós precisamos ter confiança em Deus, na sua bondade, na sua misericórdia para conosco. Então, que nós possamos, com essas reflexões, ter a confiança, depois
desse momento que aconteceu, de muita dor, de muito sofrimento, mas acima de tudo, de confiança, de fé, de fidelidade, possa nos inspirar. E depois disso, nós sabemos que Jesus veio nos dar a certeza da continuidade da vida, nos trazendo esperança, fé em dias melhores, na importância da construção do reino de Deus dentro de nós, onde a fé é imprescindível. Então, que essas reflexões possam fazer sentido para vocês. Muito obrigado, uma boa noite, e eu tenho uma mensagem aqui para a gente fechar. Essa mensagem é uma mensagem de e-mail. Ela consta no livro Cartas ao Coração, e ela é oportuna para esse momento, para o dia de hoje e para os momentos difíceis que nós vivemos. E a mensagem, o título dela é Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a, a fé, por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta, serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.